Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, 25. No subtítulo aqui da minha versão está As Preocupações da Vida. Todos acharam? Então eu vou ler. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou, que vamos beber? Ou, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Jesus aqui, ele vinha numa série de ensinamentos, aqui conhecido como o Sermão do Monte. Ele já havia falado para os discípulos das bem-aventuranças, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Já tinha ensinado o Pai Nosso, tinha ensinado sobre julgamento, sobre a persistência na oração, tinha dito que para nós entrarmos pela porta estreita, tinha dado algumas orientações aos discípulos. E aí ele coloca esse tema, as preocupações da vida. E é um tema muito interessante, porque quem que não tem preocupação? Quem que não tem? Todos têm. Eu acho que desde o mais jovem até o mais idoso. Nós estamos na igreja, ouvimos todos os domingos aqui na igreja, pelo menos, a palavra do Senhor. Creio que lemos a Bíblia em casa, a gente ouve bastante coisa. O Senhor sempre falou para a gente confiar nele. Mas temos preocupações, essa é a realidade. Por quê? Porque somos meros mortais. Nós somos meros pecadores. Então precisamos do Senhor. Então essa palavra, ela vem de encontro ao nosso coração, e principalmente na época que nós vivemos, nessa época com tanta coisa, com tanta informação, com tanta coisa para a gente fazer. Como o Edu falou, às vezes a gente não tem tempo para nada, temos muita coisa para fazer, queremos fazer muita coisa, mas não temos tempo para nada. Então a nossa mente começa um turbilhão de coisas, e as preocupações vêm. Eu acredito que algum de vocês aí estão pensando na conta que tem que pagar amanhã, às vezes numa entrevista que vai ter que fazer amanhã, numa prova de escola. Muitas vezes a gente não consegue parar, relaxar, meditar na palavra do Senhor. Não, às vezes as preocupações tomam conta da nossa mente. Então esse texto é maravilhoso. E uma
uma coisa interessante. No versículo 25, acompanha aí comigo. O Senhor disse: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. É interessante que uma leitura rápida aqui desse versículo, nós vamos pensar: poxa, então como que eu vou viver? O que eu vou comer? O que eu vou beber? Como eu não vou me preocupar com isso? Eu vou viver o quê? Eu vou viver de brisa, né? O que a gente ouve muito. Como que é isso? O Senhor estava falando para mim não me preocupar nem com a minha própria vida. E quando eu li isso daqui, eu falei: essa palavra aqui é endereçada a um grupo de pessoas, esse primeiro versículo aí. Vocês conseguiram notar? Não. Portanto, eu digo: não se preocupe com sua própria vida. Conseguiram notar? Para quem que foi endereçado esse primeiro versículo? Aos fofoqueiros. Está falando: não se preocupe com sua própria vida, muito menos com a vida do outro. Não é? Brincadeiras à parte. Mas tem muita gente que não entende isso. E as preocupações vêm e você fala: se eu não me preocupar, quem que vai se preocupar comigo? Não é isso que a gente ouve? E aí o Senhor vem com uma série de comparações, de analogias, nos ensinando. Tem uma música aí muito conhecida, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Será que é assim que a palavra está nos dizendo? Será que é assim que Jesus está falando? Não se preocupe, viva a vida. Não é esse sentido. O que o Senhor está dizendo é para nós não nos preocuparmos. E nós vamos entender um pouco do que o Senhor está dizendo. Olha no verso 26 aí, o que ele diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha que comparação maravilhosa que Jesus fez aqui. Ele comparou com as aves do céu, que não semeiam nem colhem, e elas comem. Eu parei para pensar, alguém de vocês aqui já viu uma casa de João de Barro? Já viu como que ele faz? Já tentaram olhar lá dentro, lá se João de Barro fez uma dispensa, guardou alguns mantimentos? Não, né? Olha que analogia sensacional que o Senhor fez. As aves não semeiam, não colhem, não se preocupam, e o Senhor as alimenta. Numa comparação tão simples, quanta coisa que Jesus está nos dizendo. E aí ele continua: não tem vocês muito mais valor do que elas? E aqui eu aprendo uma coisa. Nós estamos vivendo numa época que muitas coisas têm mais valor do que o homem. O animal tem mais valor do que o homem. Hoje a gente vê muita coisa no Facebook, né? Eu adoro cachorro. Eu tenho cachorro em casa. Até quem já viu uma foto no Facebook, eu levanto para trabalhar, quando eu olho ele está no meu travesseiro. Que coisa louca. E a Flávia está fazendo carinho nele. Eu falei: não, aí já é demais. Adoro cachorro. Só que hoje em dia tem muita gente que acha que o animal é mais importante que um homem. Não vamos cair nessa armadilha. Hoje, uma árvore tem mais valor do que um homem. Você derruba uma árvore, você vai para a cadeia. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Nós temos muito mais valor do que os animais, do que a natureza. É o que o Senhor está dizendo. Se eu cuido das aves, eu não vou cuidar de você. Vocês são o que tem de mais especial na criação. É o que o Senhor está nos dizendo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Qual o benefício da preocupação? Qual o benefício que ela tem? Nenhum. É o que o Senhor está falando. Você não pode acrescentar uma hora de vida a mais na sua vida porque você está se preocupando. Agora, uma coisa ruim ela vai te trazer, com certeza. Você vai ficar ansioso, depressivo. Então uma hora a mais você não pode acrescentar. Agora, com certeza, tirar horas de vida sua você vai conseguir, ficando preocupado. É o que o Senhor está nos dizendo aqui na palavra. E aí nós vamos meditando, fazendo uma reflexão. O que eu tenho me preocupado? O que tem tirado o meu sono? O que tem deixado o seu coração aflito?
É isso que o Senhor está querendo nos dizer nessa noite. No versículo 28 diz aí: por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Jesus aqui faz outra analogia, agora com os lírios. Eu achei muito interessante que Jesus falou a erva do campo. Um lírio, ele só é lírio porque ele tem toda aquela beleza. Mas Jesus falou a erva do campo, não é nada. Ele falou, se Deus veste aquela sementinha ali, que não é nada, com todo aquele esplendor, que vira aquela planta linda, não vai vestir vocês, meus filhos? É isso que o Senhor está dizendo. E ele disse que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um lírio. Olha como as coisas simples da vida começam a ter mais valor quando a gente volta para a palavra de Deus. Foi o que eu fiquei impressionado ontem lá na igreja. As crianças, as pessoas. Às vezes a gente se preocupa tanto em melhorar o templo. Isso eu acho que é natural, deixar bonito. Mas o que me chamou a atenção ontem lá foram as pessoas. Foi a simplicidade. Contra isso não há argumentos. Nesse versículo, o Senhor ele começa a nos trazer a receita então da felicidade, a simplicidade, a confiança, confiar em Deus e repousar. Quando a gente pensa nessas comparações com a ave, com os lírios, o pastor Milton na semana passada ele trouxe aquela frase que nós temos muito mais do que precisamos. Isso também falou no meu coração. Porque se a gente não faz uma análise do que temos e vemos que, olha, já tem tudo, já basta, nós vamos sempre querer mais e mais. E aí que começa a vir as preocupações. Aqui o Senhor estava dizendo para os discípulos ali no Sermão do Monte que, por que vocês se preocupam com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Porque ali eles viviam num estilo de vida muito mais simples que o nosso. Então aquelas eram as preocupações dele. Só que hoje a gente quer muito mais. A gente quer carro, a gente quer casa, a gente quer trabalho, a gente quer um tênis bonito, a gente quer celular. Então hoje nós temos muito mais vontade do que eles tinham naquela época. Então eu creio que essa palavra hoje em dia tem que falar muito mais conosco. Porque nossas preocupações hoje são infinitas. Nós sempre estamos desejando algo mais. E a palavra aqui nos diz que vivemos com contentamento, olhar para o que a gente tem, ter um coração alegre. É isso que o Senhor está nos dizendo. Versículo 31. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Hoje a mídia tem nos trazido bastante coisa, a gente tem visto muita coisa. E os nossos olhos veem, nosso coração deseja, e eu sei que eu sou assim também. Cada coisa que a gente vê, a gente quer. A gente passa no shopping, nas vitrines, é aquilo, eu quero. Eu não preciso daquilo, mas eu quero. E eu sou assim também. Então essa palavra nos ensina a viver com contentamento, com simplicidade. E mais uma vez eu pergunto, o que tem te deixado preocupado? O que tem tirado o seu sono? O que o seu coração tem desejado que ainda você não conseguiu? Você tem confiado no Senhor? A palavra desse trecho da palavra da Bíblia é esse. Você tem confiado no Senhor? É essa a pergunta que nós temos que meditar.
Porque a falta de confiança, ela vai gerar preocupação. Se nós não confiarmos no Senhor, nós vamos se preocupar. Esse que é o X da questão. Quando o Senhor disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Se nós não confiarmos que tudo coopera para o nosso bem, nós vamos começar a se preocupar. Poxa, está acontecendo coisa de errado na minha vida. As coisas não estão cooperando para o meu bem. As coisas estão dando errado. E aí a gente começa a deixar de confiar no Senhor. E aí as preocupações vão vindo. A ansiedade vai vindo. Quando a gente passa a não confiar mais no Senhor. E quando isso acontece, quando você está preocupado com algo, sabe o que inconscientemente você está dizendo? Porque nós não temos coragem de dizer isso. Mas quando você está preocupado inconscientemente, você está dizendo que o Senhor, Ele não tem cuidado de você. O Senhor não tem agido com bondade para você. Porque se Jesus falou que com as aves que não plantam, não colhem, Ele dá comida. Com o lírio que não tece, que Ele veste, e queria vestir você, queria se preocupar com você. Se você está preocupado, é o que você está dizendo para o Senhor. Senhor, o Senhor não tem cuidado de mim. O Senhor não tem agido com bondade comigo. O Senhor não tem visto a minha situação. É isso que inconscientemente nós estamos falando como estamos preocupados. Porque está faltando a confiança. E aí nós começamos a um processo de questionamento. Primeiro vem a preocupação, depois vem o processo de começar a questionar a Deus. Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que está desse modo? E aí a gente acha que a nossa ideia era melhor que a de Deus. Você começa, poxa, mas se fosse desse modo aqui, ia dar mais certo. E olha como as coisas vão evoluindo. E aí o próximo passo é a murmuração, a reclamação contra o Senhor. Uma coisa que a gente tem que ter bem clara, quando eu falei de preocupação, você deve estar pensando, poxa, tudo bem, mas como que eu vou viver? Eu não devo então me esforçar, não devo trabalhar, eu não devo me preocupar com a minha família, com os meus filhos. Uma coisa que a gente tem que ter bem clara, preocupação é uma coisa, prudência é outra. Devemos ser prudentes, sim, claro. Eu creio que muitos irmãos aqui pagam previdência privada, e tudo isso é uma prudência. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, no futuro, se eu vou perder o emprego. Isso é uma coisa, prudência. E a prudência, eu creio que tem a ver com uma parceria com o Senhor. Você está orando, você está dizendo ao Senhor, Senhor, hoje a minha situação financeira está legal, eu vou fazer uma previdência, eu vou tomar uma atitude que vai me dar uma segurança lá na frente. E você está sendo parceiro do Senhor. Você não está preocupado em que vai faltar para você, que o Senhor vai te desamparar. Não, você está sendo prudente. Então isso é bem diferente. É como eu estava pensando nessa questão de confiança com o Senhor, e eu me veio à mente um paraquedista, que quando ele pula de paraquedas, ele tem que confiar 100% naquele paraquedas. Ele tem que conferir se aquele paraquedas não está rasgado, se não tem nenhuma falha. Ele tem que confiar 100%. Só que quando ele pula, quando ele está chegando perto do asfalto, o que ele faz? Ele puxa a cordinha. Puxa. Então é assim que funciona a confiança com o Senhor. Nós confiamos 100% nele. Só que, claro, tem a nossa parte. Lógico. Nós não vamos ser tolos de não se preocupar com o dia de amanhã, gastar o nosso dinheiro hoje e amanhã não ter nada. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós não devemos nos preocupar. Nós temos que confiar que o Senhor está guardando o nosso futuro. Nós cremos que o Senhor já perdoou nossos pecados, sim, passado. Nós cremos que o Senhor vai nos levar para o céu, sim, futuro. Então por que a gente não confia no presente? Por que a gente não confia que o Senhor está tomando conta de tudo? E mesmo no momento de sofrimento, mesmo no momento de dificuldade, o Senhor está agindo para o seu bem.
gente tem que ter isso bem claro. O sofrimento faz parte. O sofrimento vem num pacote. Todos nós vamos passar. Não é porque estamos sofrendo que o Senhor não está agindo para o nosso bem. Está. O que nós temos que tentar enxergar, o que nós temos que fazer, é estar junto do Senhor e enxergar nos momentos de dificuldades aonde o Senhor está agindo. E não olhar para a dificuldade e para o problema apenas. Então nós temos que ter isso bem claro, que o sofrimento faz parte, virá no pacote. E aí nós vamos viver uma vida de louvor ao Senhor, de contentamento, de alegria. Nós cantamos aqui, alegria. Eu entrei aqui na igreja com a Flávia agora, antes do culto, aí eu brinquei com ela ali. Eu falei, Flávia, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria. Uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa, ela não é alegre. E nós temos que ter alegria independente das circunstâncias. É o que o Senhor nos manda. Eu vou colocar uma imagem aqui. Eu quero ver se os irmãos com certeza vão saber qual é. Se quiser apagar a luz aqui, só no palco aqui, Camille, faça a luz. Tá bom. Enxergaram aí? Todos estão vendo? Sim? O que é isso aí? O quê? Muro das lamentações. Ou seria o muro das murmurações? Não? Não. Esse é o muro das lamentações. Não é o muro das murmurações. Pode acender, mãe. Nós temos que entender isso. Esse muro aqui, hoje ele é resto de uma construção magnífica, que foi o Templo de Israel. E no ano 70, por volta de 70 ali depois de Cristo, o Império Romano veio e destruiu todo o templo. E o imperador fez questão de deixar apenas uma pequena parte do muro, para mostrar para todas as gerações que viriam, para humilhar o povo de Israel, para o povo que visse esse muro lembrar da destruição que Roma trouxe a Israel. E por isso ele é conhecido como o Muro das Lamentações. Só que o povo de Israel ele rejeita esse nome. Ele é conhecido aqui no Ocidente. Ele é conhecido como Muro Ocidental, porque ele fica virado para o Ocidente. O povo de Israel rejeita esse nome. Então nós temos que entender que murmuração é diferente de lamentação. Hoje esse lugar aqui é usado para o povo de Israel vir cultuar ao Senhor, vir orar ao Senhor, vir colocar as suas mazelas, sim. Claro, se nós passamos por problemas, perdemos um parente, estamos doentes, sofrendo, claro que nós vamos orar ao Senhor. Só que vamos confiar nele. É diferente de reclamar, é diferente de murmurar. Então hoje esse lugar aqui ele serve como um ponto de adoração ao Senhor, que é como se fosse o nosso aqui. Para você ver bem a diferença, abra você já está com a Bíblia aberta, vá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21. Vai lá no Antigo Testamento. Lamentações. Salmos, Provérbios, um pouquinho mais para frente é Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações 3, 21. O que está escrito aí? Alguém pode ler? Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Algumas traduções digo, trago à mente o que pode me dar esperança. É isso que está ligado aqui, ó, Muro das Lamentações. Trago à mente o que pode me dar esperança. Não é uma mera reclamação, não é uma mera murmuração. Eu trago ao Senhor as minhas dificuldades, mas confiando nele. É isso que está dizendo a palavra do Senhor. Vamos abrir no Salmo 126. Um pouquinho para trás, aí, uns 4 livros para trás. Salmo 126. Acharam? Diz assim o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso
e a nossa língua cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse salmo aqui deixa bem claro, você percebe que até o versículo 3, o salmista está trazendo na mente dele o que dava alegria. Ah, o Senhor fez coisas grandiosas, e eu estou alegre. E aí a partir do versículo 4, ele faz o pedido: Senhor, restaura-nos, nos enche. Perceberam? Eu trago à memória o que me dá esperança. Eu confio no Senhor. E aí eu coloco a minha petição perante a Deus. Eu não apenas reclamo, eu não apenas murmuro. É isso que está dizendo aqui a palavra. Muitos dizem que a murmuração é o louvor ao diabo. É uma frase forte isso. Mas tem sentido. Porque se eu estou, como eu disse no começo, se eu estou murmurando, se eu estou reclamando, eu estou dizendo que o Senhor não está cuidando de mim. É uma reclamação, é uma frase direta contra Deus. Porque é Ele que cuida de mim. Então se eu estou reclamando direto com Ele. É isso que faz a murmuração. A murmuração é um sintoma de um problema espiritual grave. É o fracasso em confiar em Deus. É o fracasso em confiar em Deus. Como eu disse, primeiro vem a preocupação, depois vem a falta de confiança, a guerra contra Deus, a murmuração, e isso vai virando uma rotina. E como é difícil, você sabe como é difícil estar junto de alguém que só reclama. Como é terrível estar junto de alguém pessimista. Ninguém quer ficar junto de alguém pessimista. Como eu disse aqui, o sofrimento faz parte. Então não há motivos para reclamarmos. A Bíblia não nos dá o pastor é advogado, como que eu posso falar? Insumo para reclamar? É isso? Deve ser. Não estou te explicando o que é, você não vai saber me ajudar, né? Mas eu acho que é isso. A Bíblia não nos dá insumo para reclamar, a murmurar, em nenhum momento. Porque o sofrimento faz parte. O Senhor não prometeu que a gente não ia ter sofrimento. Se fosse assim, se quando eu fizesse apelo aqui, falar, venham, você não vai se sofrer, e aí daqui 10 dias você sofresse, me enganaram. Eu estou reclamando, me enganaram. Mas não. O Senhor disse que nós teríamos aflições, então nós não temos o porquê, não temos como viver uma vida de reclamação, de murmuração. Em Romanos 9:20, Paulo diz: como pode você questionar a Deus? Como pode a criatura questionar o Criador? Olha que coisa. Quando estamos reclamando, nós estamos questionando a Deus. E quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu falei, não é possível, só eu erro. Eu me converti, comecei a ler a Bíblia e viver, e as coisas começaram a dar errado, muita coisa na minha vida. Eu falei, não é possível que só eu erro, Deus não erra. Eu era novo, eu não tinha conhecimento. E para quem não tem muito conhecimento, para quem é novo, essas coisas é difícil de entender. Fala, pô, só eu erro, só eu sou errado. Tudo que acontece na minha vida é culpa minha. Como pode uma criatura questionar um Criador? Não tem como. Uma comparação. Você já olhou para um formigueiro? O formigueiro pode ser grande ou o que for. Pode ter ali milhões de formigas, não sei. Mas eu, desse tamanho aqui, olhando para aquele formigueiro com milhões de formigas. Entenderam a relação? Essa é a nossa relação de Deus conosco. Como pode uma criatura questionar o Criador? Eu estou vendo tudo aqui, ó. Por mais que uma formiga saia daqui e vai para lá e demore 100 dias, cara, para mim, a comparação é muito distante. Ele vê tudo. Então, no momento de
de angústia, de tristeza, em que a gente acha que tudo está dando errado, o Senhor sabe, o Senhor está cooperando para o bem. Basta a gente confiar, basta a gente se atentar e olhar e perceber a mão do Senhor. Parar de reclamar, parar de murmurar, parar de questionar a Deus. E não só a Deus, se queixar de tudo. Uma pessoa que murmura, ela se queixa de tudo, nada está bom. Tiago 5,9 diz: não se queixe dos outros. Tem pessoa que se queixa de tudo, de todo mundo, reclama do outro. Tiago disse: não se queixe dos outros. Agora, se tem uma coisa que você pode se queixar, está aqui em Lamentações 3,39. Você estava com o livro aberto aí. Leia alguém, por favor. Lamentações 3,39. Se há algo que você pode se queixar, está aí. Lamentações 3,39. Pode ler alguém. Porque o homem vivente se queixa quando é castigado pelos seus pecados. A minha versão diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. É o que a palavra diz. Se tem algo que você pode se queixar, é dos seus pecados. Esse sim você pode se queixar. Quando você erra, quando você falha. Porque Deus não erra. Então a palavra é bem clara. E aí a gente precisa mudar essa situação. Então como? Então a gente deve trocar o verbo murmurar pelo verbo orar. Confiar. É o que está aí em Filipenses 4,6. Vamos ver o que está falando. Filipenses 4,6. Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Amém. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então aqui começa o processo de transformação, oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem ao Senhor. Então troque a murmuração, troque a preocupação pela oração, apresente ao Senhor. Quantas noites de sono você tem perdido porque está ansioso? Quantas vezes você deixou de comer porque está ansioso, preocupado? Apresente a Deus com oração e súplicas. É o que a palavra diz. Como eu disse, a murmuração ela atrapalha o testemunho. Ela atrapalha a nossa vida. Como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou falar do amor do Senhor se eu só reclamo? Se as pessoas no meu serviço vão ouvir o que eu estou dizendo, mas fala, mas esse cara só reclama, não ora. Como que eu vou confiar? Como que eu vou entregar minha vida a esse Jesus? Se não mudou nem a vida dele, ele que está me falando. A gente conhece a história do povo de Israel. Os 12 espias foram ver a terra e eles voltaram. Josué e Caleb falou o quê? Vamos lá, vamos partir para cima, a terra é boa, vamos conquistar. E o que os outros 10 fizeram? Não, é terrível, nós vamos morrer todo mundo lá. Olha a diferença de uma pessoa pessimista, de uma pessoa que não confia, de uma pessoa que não está vendo a mão do Senhor. E o que aconteceu com esses 10? Com a geração desses 10? Morreram no deserto. Então nós precisamos ser alegres, precisamos ser otimistas.
pastor Milton pregou aqui de manhã sobre a esposa de Noé. Eu fiquei pensando agora à tarde. Imagine se a esposa de Noé fosse uma murmuradora. Se ela fosse uma reclamona. Nossa. Noé, que sujeira é essa aqui, Noé? Você está ficando maluco, homem. Aquela arca gigantesca. Imagina. Como seria a esposa de Noé se ela fosse uma murmuradora? Não teria como. Pessimista, falando: Noé, você vai construir esse negócio aí, não vai dar certo, vai afundar. Todas essas madeiras aí vão se desintegrar, essa arca vai quebrar. Imagina. E aquilo na orelha de Noé. Na orelha de Noé. A comparação não é porque é mulher, tá? Desculpa. Homem, mulher, tanto faz. Não tem. Se a gente não confiar no Senhor, se a gente não enxergar os planos do Senhor para a nossa vida, como que será? Como que nós vamos prosseguir? Não tem como. Então eu disse: troque o verbo murmurar pelo verbo orar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. É o que diz no texto que nós lemos. Pare de dizer: as coisas não estão cooperando para o meu bem. E uma outra coisa interessante de viver com contentamento, que faz parte de não se preocupar. Jesus falou: aquele que quiser salvar a sua vida, perder-la-á. Vai perder. Não se preocupe. Não é que Deus vai fazer de birra. Deus não é um Deus birrento. Aquilo que você está preocupado, você vai perder aquilo. Não é isso. Mas o Senhor vai cuidar. Nós temos que estar prontos a entregar os nossos caminhos a Deus. Esse ano aqui eu tenho passado por isso. Creio que o Celcinho também. Recebemos o convite de ir para o seminário. Eu estou entregando meus caminhos a Deus. Eu tenho uma profissão hoje. O Celcinho também tem a dele. O pastor Milton, o pastor Rogério. Se eu ficar preocupado se eu vou passar fome, se eu ficar preocupado se eu não vou ter o que comer, se a minha família vai passar necessidade, eu não vou. Eu mergulhei no navio, mergulhei na arca. E a minha esposa veio comigo, glória a Deus. A esposa do Celcinho também veio com ela, glória a Deus. Estamos na arca, amor. Agora limpa a sujeira e vamos que vamos. Não tem mais para onde voltar, não. É assim. Se eu não confiar no Senhor, claro que já me veio esses pensamentos. A primeira coisa que eu falei para o Celcinho, falar: caramba, Celcinho, rapaz, agora que eu estou ganhando bem, vem esse convite. Se fosse minha pergunta, eu ia, nossa, tranquilo assim, para ele, eu não vou nem saber mais disso. Mas é assim, eu tenho que confiar. O Senhor vai guardar, eu não sei como que eu vou passar. Estou mergulhado na arca. Desde quando me converti, eu tenho um pensamento comigo: eu nas mãos do Senhor, eu posso ir a lugares que eu jamais pensei. Eu no caminho do Senhor, eu posso ir alcançar coisas que eu jamais imaginei, e que eu nem sei qual é hoje, não sei. Eu fazendo uma reflexão na minha vida, e isso é importante, trazer a lembrança que nos dá esperança, fazendo uma reflexão na minha vida. Poxa, há pouco tempo atrás eu estava numa fábrica, trabalhei 6 anos lá, algumas aqui, a Rosângela, alguns aqui trabalhou, a Rosilda, a minha esposa, e como eu sofria naquela fábrica, trabalho braçal, trabalho duro, 35 graus aqui fora, lá estava 60, e eu estava até comentando com o meu primo ontem, eu lembro dessa fábrica quase todo dia eu lembro desse lugar, porque quando eu lembro disso, meu coração se enche de alegria. Falo: olha o que o Senhor está fazendo com a minha vida, olha o que o Senhor tem feito já, e se eu parar por aqui hoje, o Senhor já fez muito. Se eu olhar para a minha vida hoje e falar: Senhor, eu não preciso pedir nada mais, eu estou na 2ª faculdade. Meu sonho, sabe qual era? Era trabalhar bem vestido. A minha esposa sabe disso. Eu trabalhava numa fábrica. Trazer à memória o que dá esperança. Trazer à memória o que dá esperança. E hoje, meus irmãos, eu não posso reclamar do metrô cheio. O que é um metrô cheio? Lá comigo, lá tem muita gente nova, né? Moleque que sai da faculdade e chega lá, nunca trabalhou. E eles reclamam, né? Porque eles não sabem o que é trabalho pesado. Eles não sabem o que é estar numa fábrica.
Aqui, lá, eu estou no paraíso. Estou sentado em frente ao computador. Estou no paraíso. Graças a Deus. É isso que a palavra nos diz. Traga à memória o que te dá esperança. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem feito grandes coisas já. Já fez muito. Eu creio que a gente devia fazer mais culto aqui de ação de graças. Nós temos tanto culto. Aqui não tanto, mas se a gente vê na televisão aí, é campanha 7 taças para conseguir emprego, 18 lençóis para conseguir marido. E a campanha para todo lado. Não temos ações de graça. A gente só pede, a gente só quer. Senhor, eu não consigo te pedir nada, o Senhor me deu muito. É isso que nós devemos pensar. É assim que nós devemos viver. E com certeza as outras coisas serão acrescentadas. Com certeza. Tudo será acrescentado. Eu falo bastante isso no grupo. Quando a gente está com um problema, ora pelo outro. Esquece o seu problema. O Senhor não sabe o seu problema. Para de ficar como diz Jesus, para de repetir, para de ficar repetindo. O Senhor, Ele sabe. Confia. A gente tem uma brincadeira no nosso grupo lá, é 3 pedidos só, não faz muito não, limite é 3, para, não é sério. Não precisa pedir muito não. O Senhor sabe de tudo, tudo. Basta confiar. Olha para os lírios, aquela semente que Deus vestiu. Olha para as aves, que o Senhor dá comida. É assim que nós devemos viver. E por último, depois de trocar o verbo murmurar por orar, você vai apresentar o verbo louvar. Louvar. Como que eu posso louvar a Deus se eu não estou agradecido? Como que eu posso louvar a Deus se eu não estou contente? Como que eu posso louvar a Deus se eu acho que Deus não tem cuidado de mim? Então, vamos acrescentar o verbo louvar. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Nesse mesmo versículo de Filipenses que a gente leu no finalzinho, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai as vossas queixas com súplicas, orações e ações de graças. Louve ao Senhor pelo que Ele já fez e pelo que Ele fará. E quando isso acontecer, meus queridos, quando você começar a ver a mão de Deus em tudo, quando você estiver junto do Senhor, você vai ver a mão dele em tudo. Eu vejo isso. No meu serviço, às vezes acontecem umas coisinhas tão pequenas, e eu chego em casa e falo: olha isso, André, meu Deus. Às vezes eu entro numa reunião, quando eu vou ver, só tem diretor, presidente da empresa. Caramba, o que eu estou fazendo aqui? É Deus, é a mão de Deus. Então, quando a gente começar a ver a mão de Deus em tudo, a nossa vida vai começar a mudar. Todo mundo à sua volta vai começar a perceber: puxa, como ele está alegre, como ele está feliz, agradecendo por tudo. Quando você estiver passando por uma dificuldade, estiver agradecendo, olha que testemunho. Poxa, mesmo sofrendo, aquela pessoa está alegre, não está murmurando. Olha que testemunho. Quando isso acontecer, verdadeiramente nós estaremos louvando ao Senhor. Então essa é a minha oração aqui. Como eu disse no começo, como aquela música disse, que a palavra do Senhor é remédio. Que essa noite o Senhor, a palavra dele, cure a doença da murmuração. Que em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor nessa noite, cure a doença da reclamação. Que o nosso coração se encha de alegria. O Senhor já fez grandes coisas por nós, maravilhosas. E o nosso futuro está a salvo, está guardado. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Se vocês quiserem ficar de pé, vamos orar ao Senhor.